Então, gente, algumas pessoas pediram para eu falar mais sobre o que aconteceu na prova, né? Os 2 dias da prova foram muito atrasados. A gente chegava mais ou menos 3h30, né? O portão abria às 4 da tarde e a prova deveria começar às 5. E a gente ficou todo esse tempo. No primeiro dia, eu acho que eu entrei na prova, já era umas 10h30 da noite. E no segundo dia eu entrei na prova, já era meia-noite e meia, mais ou menos. E eu era do primeiro grupo porque eu tinha prioridade, né? Eu tava como lactante. Então, eu tinha mais 2 grávidas, se eu não me engano. Tinha mais os maridos das grávidas, né? O meu marido. Todo mundo tava no grupo de prioritários. E mesmo assim, a gente teve que esperar todo esse tempo. Teve gente que saiu no primeiro dia às 3 da manhã. E no segundo dia teve gente que saiu às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Sem comida, sem água, sem nada. A gente ficou numa sala lotada, tipo uma sala assim, como se fosse uma sala de cinema, com a cadeira dura, né, obviamente. E tinha 200 pessoas nessa sala, todo mundo respirando o mesmo ar, não tinha um ar-condicionado, um ventilador, no calor que tava fazendo BH, tá? Com a mesma máscara, porque eles não deixaram a gente entrar com mais máscaras, eles deram uma máscara pra gente. Ninguém trocou a nossa máscara desde as 4 da tarde até as 5h30 da manhã. Não tinha lanchinho, não tinha café, não tinha nada. Aí no segundo dia, como o povo tava quase todo mundo quebrando todas as cadeiras lá, eles deram um cafezinho pra gente, aquele cafezinho desse tamanhozinho assim. E é isso, passamos o dia assim. A única coisa que a gente podia levar era um lanchinho, mas a gente supôs que ia começar às 5 e ia terminar, tipo, no máximo 10. Então o lanchinho que a gente levou era pouco, né? Aí virou aquele fervo, tipo, todo mundo conversando com todo mundo, ninguém mais tava usando máscara, entendeu? Já não tinha mais o que se fazer, tava todo mundo esgotado. O cara que tava lá cuidando da gente, né, lá em cima organizando tudo, fez até um alongamento com a gente pra gente não dormir, porque tava todo mundo... Gente, vocês não têm ideia, não. Tava todo mundo, assim, chutando balde já, sabe? Tinha gente falando em desistir, tinha gente falando em cancelar a prova, porque era meia-noite e a gente não sabia o horário, tá? Depois veio alguém que fofocou e descobriu que já era meia-noite, ainda não tinha começado. E daí ele é educador físico e começou a fazer um alongamento com a gente, começou a pular, correr lá no meio do negócio que a gente tava, pra ver se a gente despertava, sabe? Porque tava assim, sem condições. Tiveram algumas pessoas que foram prejudicadas porque os atores foram embora. Então, tipo, alguns atores que foram embora, quem substituiu foi o chefe ou foi algum câmera, assim, sabe? Então tinha que ficar lendo o script, tipo, não tinha nada decorado. Enfim, foi um desastre total. Ninguém consegue fazer uma prova essas horas. A única coisa que eu tenho a falar, assim, é que realmente foram temas muito bons, temas muito grandes, que é o que a gente estuda mesmo, sabe? Não tinha nada, assim, dificultando. Não sei como vai ser o checklist, mas foram temas muito bons, assim. Temas que realmente não tinha nada de pegadinha, eu acredito, sabe? Mas com o desgaste que a gente tava, a exaustão que a gente tava, a fome que a gente tava, a ansiedade, o medo, tudo junto, você não faz uma boa prova, entendeu? Não tem como você fazer uma boa prova. Então, tinha temas assim que eu sabia de cor salteado, que era assim, você estuda porque você sabe que vai cair, entendeu? Tipo, trauma. Trauma vai cair, a TLS vai cair. E caiu, e eu gaguejava porque eu tava exausta. Eu não tava mais ansiosa, eu não tava com medo da prova, eu tava exausta. Eu não conseguia falar, eu não conseguia raciocinar, sabe? Sabe quando você entra na sala e você não consegue ver o que tá acontecendo ali? Quando eu acabei de falar tudo, eu vi que tinha um material ali do lado. Eu falei, meu Deus, tem um material aqui do lado. Já tinha passado os 10 minutos, sabe? Aí você fica assim, e agora, né? O que eu faço? Tô cansada, exausta, não posso ir pra casa, tenho que terminar aqui. E aí você fica pensando no povo que ainda vai fazer a prova, né? Porque eu era da primeira turma e tava indo embora 2 da manhã. Imagina quem ia ficar até 5h30, né?
Foi assim, um descaso total, descaso total. E além disso, tudo tinha Bernardo, né? Primeiro dia eu chorei deixando ele com a minha sogra, porque nunca tinha ficado longe dele. Ele já ficou internado, né? Semana passada ele tava internado até terça-feira. A gente ficou 7 dias, 8 dias no hospital. Então, assim, já tem esse baque, né? Eu não tinha deixado leite pra ele, ficou só com fórmula. Foi, assim, tudo muito estressante, sabe? De ficar imaginando, meu Deus, o que tá acontecendo lá? Será que ele tá bem? Será que... Ainda do primeiro dia, eu cheguei em casa umas, sei lá, acho que 1 da manhã, fiquei amamentando até as 3. Aí ele acordou às 7 da manhã, então, tipo, você já não dorme, né? Porque você tá com um filho recém-nascido. O Bernardo tem 22 dias, eu acho, se eu não me engano. E juntou com tudo da prova. Eu fiquei essas 3 semanas sem estudar, né? Desde que ele nasceu, a gente ficou internado no hospital. Bernardo dormiu mais no hospital do que aqui em casa até agora. Então foi somando todo o estresse, o cansaço que a gente já estava tendo, né? Esse mês todo sem estudar. Não consegui repassar, mas assim, eu tava confiante, sabe? E mesmo se eu não aprovasse, foi tipo um curso intensivo, assim, pra mim e pro Ricardo, sabe? Pra ver como é que é mesmo. Mas assim, eu acredito, confio que Deus tem o melhor pra gente e se for pra dar certo, vai dar certo. Mas a gente não contava que seria uma prova de resistência, né? A gente não tem nem ideia, nunca. Você imagina alguém fazendo uma prova 3 horas da manhã, 5 horas da manhã? Que ficou desde as 4 da tarde, né? Porque o portão abria às 4 lá. Poxa vida, gente, isso é desumano. Então, teve uma hora que chegou o chefe lá, né? O chefe foi conversar com a gente meia-noite, porque tava todo mundo quase quebrando pau. Ricardo se levantou e todo mundo escutou ele. Ricardo falou um monte, falou assim, olha, ninguém veio aqui dar satisfação do porquê tá tão atrasado. Eu quero saber porque a gente vai procurar os nossos direitos e eu quero ter um motivo, sabe? Falou um monte, todo mundo escutou ele, a sala inteira, as 200 pessoas batendo pau pra Ricardo. E eles não deram uma resposta pra gente. Simplesmente chegou uma doutora lá e falou assim, olha, não tem um motivo. Tem 50 motivos pelo que... Então, foi mais ou menos isso, sabe? O Bernardo dormiu aqui agora, por isso que eu tô falando assim baixinho, que ele acabou de mamar e dormiu. Mas se alguém souber de como falar com algum meio de comunicação, com rádio, com televisão, com qualquer coisa, vocês me avisam que a gente fala mesmo, sabe? Porque realmente foi um descaso. Eu acho que o Brasil tem que saber disso, porque a gente pagou R$3.330 para passar isso. Vocês estão entendendo o que é R$3.330? R$3.330, tá? Um dinheiro que a gente não tem, porque a gente está desempregado. Uma prova que garante o nosso futuro, né? Porque é o nosso trabalho aqui, é como a gente vai sustentar o nosso filho a partir de agora. Então, somos 2 desempregados. Duas pessoas estavam procurando essa prova para poder se manter aqui, né, manter o nosso filho aqui. A gente não pôde fazer essa prova com excelência, não porque a gente não se preparou e não estudou, porque tem anos que a gente estuda para isso, entendeu? A gente passou anos na faculdade. Não é porque eu deixei de estudar essas 3 semanas que Bernardo nasceu que eu fiquei internada com ele, não. Eu tô há anos estudando isso, é os mesmos temas que eu estudo na minha faculdade, que eu estudei na minha faculdade. Não tem nada muito novo, a não ser coisas do SUS, de particularidades do Brasil, que eu comecei a aprender quando eu cheguei aqui no Brasil. Mas não foi porque eu não me preparei, entendeu? Foi porque pessoas são desorganizadas, porque o INEP foi desorganizado e não preparou tudo bem pra gente, entendeu? O que ele fez com toda essa verba, com esses R$3.330 que ele pegou de cada pessoa, dos 7.000 alunos que iam fazer essa segunda fase? 7.000 alunos vezes R$3.330. É como a minha amiga Rafa falou, é questão assim, e a Kimberly também falou, é desumano. É desumano você ficar